A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos comemorar os 20 anos de carreira da cantora, compositora e rapper paulistana Lourdes da Luz. Ela está em plena turnê e lança em vinil o primeiro trabalho produzido há 12 anos que leva o seu nome. Um papo sobre a cena musical de São Paulo, o coletivo Quebrante, a composição, os novos projetos e o viés social e afetivo do seu trabalho. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando agora mais um programa, a gente vai conversar hoje com a Lourdes da Luz. Olha, querida Lourdes da Luz, está fazendo, olha gente, 20 anos de carreira. Quem diria, 20 anos de carreira. E a gente estava lembrando antes de começar o programa, que é sempre legal lembrar os tempos do programa que a gente fez, alguns programas ao vivo, lá em Santo André, e a Lourdes da Luz esteve com a gente lá, cantando e participando de um programa especial que fizemos a Hora do Rango lá em Santo André, e se não me engano era a comemoração do aniversário da cidade, um pouquinho antes, nós fizemos na sexta-feira, né? E agora a Lourdes da Luz volta aqui com a gente para falar um pouco mais da carreira dela, e ela está lançando uma novidade, um vinil, né? O pessoal hoje está lançando vinil, ela vai falar por que ela está lançando vinil, do primeiro álbum, o primeiro álbum que foi o pontapé inicial da carreira da Lourdes da Luz em 2010, né, que foi o Lourdes da Luz, que leva o nome dela. Bem-vinda mais uma vez, Lourdes. Prazerzão falar com você. Vamos bater um papo aqui do que aconteceu nos últimos anos, né? Que a gente não se encontra. E essa comemoração, que tem mais é que comemorar, fazendo tour, fazendo shows e lançando os trabalhos em vinil. As pessoas hoje querem também resgatar os trabalhos, né, antigos e da sua história musical, né? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo ótimo, agradecendo desde já, né, esse espaço que sempre me acolheu, né, todo o tempo aí, de tempos em tempos eu estava presente. E eu lembro dessa comemoração em Santo André, eu tenho uma ligação com a cidade, né, também, Verdade. morei muito tempo lá e minha mãe ela não é andreense, mas ela sempre morou lá também, né, a gente morou lá quando era muito pequenininha, depois ela voltou e eu fiquei em São Paulo, já na fase adulta, e depois ainda fui morar lá, mais de uma vez. Então, você tem uma ligação com o Santo André, e aquela festa que fizemos em 2018, justamente, era para comemorar o aniversário da cidade, e você falando do seu trabalho também. Tinha muita gente lá, não deu para fazer, né, completa a entrevista, ótimo. Mas foi divertido, né? A participação Sim. Foi bem legal. Lourdes, o que aconteceu dos últimos anos para você, né? Desse 2018, a última vez que conversamos, na sua carreira, o que mudou, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está sentindo hoje, né, a cena musical, porque no balanço dos 20 anos a gente fala, nos últimos anos eu tive essa dificuldade, fora, obviamente, a pandemia, os 2 últimos anos da pandemia, que a gente tem que levar em consideração, tudo parou, as pessoas refletiram muito a respeito da vida, do trabalho e tudo. Tem gente que largou o trabalho, tem gente que radicalizou mesmo, né? Na área musical mesmo, os amigos músicos que pararam de trabalhar, outros, ao contrário, começaram a trabalhar mais ainda. Então, eu queria que você fizesse um balanço desses anos aí, desde 2018, né, que a gente conversou, na sua carreira, o que mudou e tal. Por favor. Bom, cronologicamente, eu sou uma pessoa muito ruim de lembrar de datas e tudo isso. Mas eu sei que 2018 e 2019, 2018 em específico, teve teve esse trabalho que eu fiz ainda no ao vivo e uma releitura acústica de algumas faixas, inclusive de composições, né? Composições que eu fiz com outras pessoas que eu nunca tinha gravado na minha voz. Como uma música que chama Ela é Favela, que eu tinha feito com a Láfia. E é de onde sai um single também, né? Então, eu estava nesse momento. Teve um EPzinho que eu fiz também para Pérola, que já faz 6 anos, né? Então, foi antes um pouco dessa fase, então eu estava trabalhando isso.
que saiu Pérola depois. é a filha dela, só para explicar, né, pro povo. Exato. Minha filha, que agora está com 6 anos, a gente começou a fazer na gestação, em casa, né, um EP chamado Bem-vinda, para celebrar a vida aí, a dela, mas também em geral, né, e o amor em geral. E aí a gente estava trabalhando nisso em casa, e aí a gente lançou, né? E depois foi essa história do acústico. Então, eu acho que ficou um pouco nesse momento aí. Teve show, teve esses lançamentos, e aí veio a pandemia, né? Como a gente sabe aí, que caiu uma agenda que já estava programada de show, então foi meio desesperadora a princípio. E minha vontade, depois que passou todo esse susto, que a gente viu que ia se estender por tanto tempo, porque todo mundo imaginou muito provavelmente que ia ser muito menor, né? É verdade. Porque um períodozinho, uma coisa assim, e de repente virou uma coisa sem fim, catástrofes em cima de catástrofes, e a situação do Brasil, e foi tá sendo, né? Tá sendo uma loucura, uma virada mesmo. Bom, e aí, durante a pandemia, a gente soltou singles também, e já começou a história do vinil aí, um compacto, com 2 faixas novas, em parceria com o Quebrante, que é um duo, né, que inclusive eu estou trabalhando agora também, ainda, um DJ e um baixista, né, e eles convidavam rappers e cantores e outros músicos para tocar em suas faixas. Então, eles já tinham feito um compacto com outras pessoas e me convidaram para fazer essas 2 faixas. E ficou muito legal. E aí a gente fez um clipezinho na pandemia, cada um filmando na sua casa. Então, a gente foi achando essas formas, né, de continuar perpetuando a música, de continuar nativa e trabalhando à distância. Rolou todo mundo teve que se adaptar, né, a esse ambiente digital, aos Google Drives aí, tudo isso, e ficar trocando arquivo. Lives, você fez lives também, eu comecei a gravar em casa, coisa que eu não fazia, voz, né? Minha renda veio muito de locução, de jingle, por exemplo, deu essa reinvenção aí, né? Porque, enfim, a gente vai criando meios, né? Não, mas aí eu pergunto, lives você chegou a fazer lives? Fez direto? Fiz uma da minha casa, e meio que achando um jeito também de transmitir o som. Eu tinha um pedal de efeito lá que tinha uma entrada USB, e aí fiz direto pelo celular. Não ficou bom o som, mas as pessoas são muito generosas, então tudo bem. E aí depois a gente conseguiu fazer esse esquema de estúdio, né? Todo mundo testava, né? E meu Deus do céu, aqui o barulho é alto. Todo mundo testava, fazia o teste, máscara na equipe, tarará, e fiz acho que foram umas 2 ou 3 lives aí, uma do mês do hip hop, umas coisas assim em estúdio, né? Em estúdios que conseguiram se adaptar para esse formato. E foi isso, né? E aí agora esse lance de comemorar os 20 anos, né? De carreira, volta dos shows, aos poucos, para mim, pelo menos, está sendo gradual, assim. Mas esse ano já foi muito interessante, né? Já tiveram vários movimentos muito legais. E aí, o lance do vinil, para meio que fechar com chave de ouro também essa comemoração aí. Eu me dei conta, na verdade, que esse ano eram 20 anos, pensando em Mamelo, pensando no meu primeiro disco, onde eu efetivamente gravei voz, né? Então, Urbália. Falei, nossa, gente, a gente tem essa data aí, ó, para se ligar. Redonda, exato. Então, e o disco, você resolveu lançar esse disco primeiro, isso é muito legal mesmo, que a gente toca até hoje na rádio, né? Algumas músicas desse disco. Quando o disco se dá bem, né? O público pede e a gente acaba pondo na programação direto, né? O Andei, por exemplo, toca sempre, né? Não tem como não tocar, porque é uma marca quase sua já. Quase sua não, é uma marca sua, né? É que a música não é sua. Mas... Eu tomei essa música para mim, né? Minha D2 fez com aquela música que não é da Cláudia, mas interpretada pela Cláudia, do deixa.
quis fazer isso Pegou aí a gravação, também. pegou a gravação lá que era do Ivan Lins, do Ronaldo Monteiro, a música, né? A música Que a é? Cláudia Ah, não gravou e sabia. depois eles usam. Eu, Marcelo D2 fez essa e também uma música do Antônio Carlos e Jocafe também, uma batida, né? Que ele usa Nossa, o também, do Antônio Antônio Café é Carlos. muito bom. É muito bom. Acabou ficando sua mesmo, é verdade. É assim que acontece, né? Agora, nesses últimos tempos, Mas os fazendo. autorais são dele, viu? Só Claro. para deixar claro. Você São meus, não. pegando, desde que você lançou em 2010 o Lourdes da Luz, o que mudou na cena também? Você está falando dos mais recente, Tá. agora nesse momento de transição da pandemia, vamos considerar assim, né? Eu considero esse ano Uhum. a transição, né? Porque os 2 anos Sim, e ainda com esses problemas, ainda, né, que ainda temos, mas agora uma transição, né? O sim. que mudou de 2010 assim, na cena do rap também, que é uma coisa que você foi pioneira, né, como mulher e tal, desbravando aí Sim. os caminhos. Mudou muito a cena, cresceu muito. Por exemplo, eu estava Cresceu vendo muito. o Rock in Rio, né, esse fim de semana e tal, todo o pessoal do rap um grande espaço, né? Claro, tem o funk também, Sim, mas um espaço muito grande para o rap, né? Diga. sim. Só um minutinho, deixa eu falar aqui. Gente, tá chegando a tia. Mas para mim, sim. Podem ir. Recado dado, diga. Recado dado, a van chegou. Então, eu percebo exatamente esse crescimento, a Olha aí, pérola. apareceu. É, Essa aí é, é a pérola que essa apareceu. pérola Linda. maravilhosa. Então, e aí, o que eu percebi, exatamente, o Rock in Rio vem a coroar, né, esse movimento que tem rolado aí de, mercadologicamente, o rap ter finalmente se estabelecido. Porque eu acho que desde que eu comecei, já tem essas coisas de altos e baixos, de tem hora que tem uma cena mais, né? Mas teve um momento, cara, que eu ainda estava no Mamelo, que foi pré meu disco solo, onde estava um pouco devastada a cena, Era só assim, para sabe? Um lembrar o monte pessoal de... Mamelo Sound System, que você pertencia a esse grupo pioneiro aí também, né? Só para Isso, é um lembrar. grupo que começa mais ou menos no ano 2000, como um núcleo de produção, e aí depois vira realmente um grupo com uma formação fixa, né? Às vezes teve momentos que mudou uma pessoa assim, mas basicamente era eu e Rodrigo como MC, né? Uhum. E aí eu sei que assim, teve períodos de baixa mesmo da cena hip hop, aí depois começa a ter um monte de balada nos lugares mais abastados da cidade e tarará. Então teve várias dinâmicas, mas ser comercial como é hoje em dia, e principalmente também com os nomes dos rappers considerados tanto quanto de outros segmentos, né? Porque tinha uma coisa de credibilidade que era problemática com rap, como se fosse uma arte menor, né? Uhum. No meio musical, eu acho que isso realmente rolou já, entendeu? Já é fato, sabe? Consumado, assim. A importância da música periférica, talvez, no cenário da música brasileira, mudou de vez, né? Eu só fico meio preocupada, às vezes, com algumas coisas de estereotipar um estereótipo, como se É, toda a periferia fosse só aquilo, no sentido do que é absorvido pela mídia e pela classe média e média alta, né? Como o que é a periferia, sabe? Tipo como se fosse só uma narrativa, sendo que tem várias outras, né? Então, entendi. é isso. E realmente o Rock in Rio vem mostrar também, eu acho que a aceitação, né, do rap de forma definitiva agora, né? Pelo mainstream Sim, o mainstream mesmo, o sistema mais comercial até da indústria musical, né? sim, Aceito exato. totalmente, né? Antes havia o Totalmente. preconceito, porque quando você começou a coisa era bem mais difícil, né? Bem mais difícil, né? Era. Eu acho que eu tive até alguns privilégios midiáticos no sentido de cor, né? Porque eu acho que a mídia estava bem distante do que estava acontecendo de fato a música diaspórica, a música preta, a música periférica era algo que estava distante um pouco dos jornalistas e tudo.
Então, de alguma forma, eles conseguiam me entender um pouco mais por uma questão, eu acho que exatamente de cor de pele, de cultural, né? Da onde eu pegava minhas referências, era um pouquinho mais próximo do que essas pessoas conseguiam conceber na época, né? Então, isso foi uma certa vantagem que eu tive ali também, né? Mas eu tenho algumas outras desvantagens no rap, como, por exemplo, a questão de gênero, né? E aí, há um preconceito? Não entendi bem. Explica. Eu não tenho dúvida, assim. Não é nem preconceito, é uma questão estrutural mesmo da sociedade brasileira, né? E da sociedade do mundo, do patriarcado mundial, aí que vem aqui em específico para os países, né, do sul do mapa, e um tipo de organização, né, da consciência das pessoas que é mais machista mesmo, no sentido de direitos das mulheres, ou até mesmo do julgamento de como essas mulheres vivem. Enfim, eu acho que e o rap reflete um pouco isso, sim. Tanto que os maiores nomes do rap continuam sendo homens, né? Então, existe uma discrepância entre o que é o rap feito por mulher. Existe um rap só, né? Não existe um rap feminino, mas existe o feito por mulheres, né? E esse feito por mulheres é um pouco mais invisibilizado em relação ao dos homens, assim. Embora, finalmente, temos alguns nomes que chegam nesse lugar, mas principalmente quando é ou uma narrativa mais ligada ao pop, né? Tipo... Fala um pouquinho, dá uns exemplos aqui, Larissa, que você é pioneira, Larissa, Lourdes, porque tem uma amiga, a nossa repórter que é Larissa, eu confundi, desculpe, Lourdes. E dá uns exemplos aí de quem mais está na área com você aí nessa luta, né? Porque... Eu vejo que, assim, a gente tem algumas pessoas que conseguiram, de fato, ascender. Glória Groove é um nome ligado ao rap, por exemplo, mesmo fazendo um tom mais híbrido e tal. Agora, eu fiquei super emocionada de ver no Rock in Rio a MC Sofia, né, que é uma menina que começou super jovem, né, e a potência que ela virou, né, enquanto mulher, enquanto uma representante da música preta, enquanto uma menina representando o rap também. Mas eu percebo que o rap hoje em dia também é mais uma linguagem, né? Porque eu, por exemplo, escutei uma música onde a Anitta rimava mesmo, rimando um blocão grande de rima, de rap, né? Aquele formato bem... que é exatamente a arte do MC ali, tipo, um verso de rap, canto falado e tal. Então, na verdade, isso aí é uma estética já, né? Não é mais exatamente só um movimento, sabe o que eu quero dizer? É uma coisa que pode ser usada de várias formas, né? Em vários beats diferentes. Isso já era uma coisa que eu costumava fazer também, que é não usar só produções musicais ligadas ao rap, e misturar um pouco mais disso com elementos da música brasileira, enfim. Agora tem rolado muito a fusão do funk brasileiro, né, com o rap, né? E isso tem resultados bem interessantes musicais também, porque é uma coisa genuinamente brasileira no cantar, na célula rítmica, né? Então, é bem legal. Você vê a herança de terreiro com, sei lá, algo até árabe nas melodias, né? Então, é bem doido, assim. Eu acho que quem está comigo hoje, assim, tem muitas mulheres, né? Muitas mulheres MCs que continuam fazendo seus trabalhos. Embora as mulheres tenham uma coisa mais cantora também, né? Quase todas as mulheres do rap também flertam muito com a canção, com refrões cantados, essa coisa da melodia. Mas eu acho que desde a minha época tem a Negrali, por exemplo, né? Que é um pouquinho antes de mim, que é uma pessoa que tem espaço também, faz outras coisas na mídia. E tem as mulheres que ainda estão, de certa forma, na música independente, no underground, e tocando por aí, né?
Gosto muito da Solto, da MC Solto, da Brisa Flow, né, que na verdade agora é Brisa de la Cordillera, que Exato. também expande bastante o trabalho dela. A Flora Matos é um grande nome, eu acho que é um dos MCs. Aí que eu acho que entra o que eu percebo assim talvez de algum tipo de machismo. Ela é uma pessoa que tem um público enorme, uma base de fãs muito grande, né? Não está tanto assim nos grandes festivais, né? E nem tanto nos meios de comunicação, recebendo a bênção dos grandes nomes da MPB, enfim, mas que tem um público enorme, enorme, que é base que ama o trabalho que ela faz. E eu acho ela um dos MCs mais importantes também da cena, independente de gênero, de ser homem ou mulher, sabe? Eu vejo ela como uma referência dentro dessa história do rap, tão importante quanto todos os outros nomes dos caras que estão em destaque, sabe? E eu não percebo que ela é tratada como um gênio, como os caras são geniais, entende? Entendi. Talvez pensando na mídia, pensando aqui na mídia e no mercado, né? Não pensando em público. Eu estava anotando aqui o que você estava falando, porque eu queria saber quem não veio no programa ainda. Que já a Brisa veio, já, me solto, a Flora, né? Estou anotando aqui quem não veio ainda para a gente trazer também, porque eu gosto de trazer todo mundo da cena. Agora, uma coisa está acontecendo também, essas fusões, eu não sei como podemos chamar, talvez, dos ritmos brasileiros, você mesmo falou, os beats afro-brasileiros, a mistura que existe na riqueza da música brasileira com o rap, com o funk, o que seja, está dando uma nova linguagem para a música popular brasileira. Então eu não consigo classificar isso, para mim tudo é música brasileira, né? Eu faço eu acho que a gente chegou nesse ponto, sim. Não é? Porque fala, mas é rap, tem rap também, mas é funk? Tem funk também. Mas tem música afro, tem também. É que tem uma coisa que tem samba, tem da onde tudo. a pessoa vem. Eu acho que tem uma coisa do que forja o artista um pouco mais. Então eu entendo assim, todos estão fazendo música brasileira. O MC, do Baco Exu do Blues, do Djonga, ou sei lá, do quem for. Na verdade. Mas eles vêm da cultura hip-hop. Da cultura hip-hop, perfeito. Aí dá um tom específico, né? Dá uma marca deles em função dessa origem. Do mesmo jeito que a Anitta é um pop universal já, mas ela tem uma parada de ser do funk. A Ludmilla tem uma parada de ser do funk. Por mais que ela esteja cantando uma música romântica com o Thiaguinho, sei lá, enfim. Eu vejo meio que... Você acha que apesar de ter... a pessoa, entende? Entendi. Por isso eu falei agora da Groove, é um pop, mas na verdade ela é entendida como rap, ela começou dali e tal, enfim. É que a gente às vezes quer classificar as coisas, eu acho meio besteira. Mas muito difícil, mas ao mesmo tempo... é um desafio. Eu já vi no seu som, tem reggae, tem tudo também, Nossa, né? total, eu estou lixando há anos. Mas sempre há essa, não sei se é um pedido do público, que é uma classificação, ou se é um vício da imprensa. Eu acho que é vício do mercado. Do mercado, nem da imprensa, assim, de classificar. Eu preciso classificar a Lourdes assim. Para ter uma prateleira, as pessoas precisam disso. Assim, mas aquela história, você começa... Para direcionar, hoje em dia, para direcionar os algoritmos também, né? Um pouco mais. Pode ser. Para classificar, né? E antes era exato, para entender nicho, para entender público-alvo, para entender essas coisas. Né? Você falou direitinho. Acho que é mais ligado a isso, assim. Você falou uma coisa muito legal, assim. Por exemplo, a Anitta, que era ligada ao funk, hoje não é, hoje ela é pop. Né? Quer dizer, mudou a classificação dela, mas não deixa de ter o funk como base do som dela, né? E quando ela vai fazer aquele show no Coachella lá, ela chega de motinho, do motoboy do morro, entendeu? Tem toda a estética, ela traz verdade. Negócio, entendeu? É isso mesmo. Mas o importante é que tem uma música de qualidade, isso que a gente quer saber, né? Quer ouvir. E tenha também os recados, né? Cada vez mais tem que dar o recado nesse momento político, inclusive, né? Vamos começar a passear um pouquinho todo mundo, né? Vamos falar que o recado está sendo dado. Não vamos, tem que dar, na música e fora da música também, porque isso aconteceu. A gente está falando do Rock in Rio, que é a experiência mais recente, mas que no intervalo
tinha os discursos políticos lá, do público mesmo, né? As falas políticas. E tem artista que ficou na dele, outros, né, se envolveram mais, cada um ficou de Mas um a jeito. maioria está se posicionando. É verdade, isso é muito bom. Lourdes, vamos começar com Lourdes da Luz, o primeiro álbum de 2010, vamos ouvir duas. Vamos. Você vai lembrar um pouquinho, porque a gente daqui a pouco vai falar que você vai falar como é que você está lançando o vinil, né? Que é uma coisa que está, de certa forma, voltando, uma mídia, né? Melhor explicando, melhor dizendo, né? Uma mídia que está voltando, que as pessoas estão consumindo também o vinil, né? Porque dizem que acabou o CD, eu não acredito nada disso, né? O CD está mais difícil, mas o vinil está ganhando espaço, né? Daqui a pouco você fala por quê. Então vão vir duas, o Ahu e o Andei. Né? Ahu e o Andei. Fale um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. Essa do disco Lourdes da Luz de 2010, por favor. Tá. Ahu ou Onomatopeias, chama essa música. Ela, na verdade, é um spoken word, é um poema que eu escrevi, inspirado muito no pré-rap, no que estavam fazendo. Eu escutava algumas mulheres, tinha um disco de uma mulher chamada Nick Giovanni, que era super político, Black Panther praticamente, assim, mas super poético também. Então me inspirava muito no jeito que elas falavam, sabe? Então, claro que a temática dessa música, na verdade, fala sobre casamento, sobre parceria, casamento, sobre um relacionamento amoroso e mais sobre liberdade, né, dentro de uma relação, sobre valorização da mulher dentro dessa relação, mas de uma forma muito... É um poema, né? É uma música que não é rimada necessariamente, ela é declamada. Mas a inspiração para instrumental vem dessa coisa... Aliás, esse disco todo, a ideia era como se fosse... Minha ideia era, em termos de produção, que soasse como um disco dos anos 70, né? Mesmo com influências aí do hip hop, as batidas, né? Trazendo batida de hip hop, trazendo alguns timbres dos anos 90, 2000, mas que ele tivesse um clima, né? Uns sabores assim da década de 70. Então acho que é isso que norteou a produção desse disco. E andei, nem sei exatamente do que fala, vou te falar, sabe? Mas é sobre a caminhada, sobre você andar na vida, sabe? Tipo, enfim, mesmo que você estiver passando pelas mesmas paisagens, talvez olhar de forma diferente para aquela mesma paisagem. O que está difícil para mim hoje em dia aqui no centro, para te falar a real, acho que meio que deu para mim também, porque está muito triste o centro de São Paulo. Mas na época... Por acaso você fez o clipe aí no Copan, né? Começa no Copan, aí você vai andando ali pelas quebradinhas ali, nas ruas ali, próximo ao Copan, né? E vai andando. É um plano sequência, né? Exato. A gente viu até onde que dava música na caminhada em determinado tempo e a turma que vai aparecendo também, né? Isso. Aí a gente deixou bem espontâneo. Quem quisesse colar, colava. Foi bem na boa, assim. E aí, bom, enfim. Mas o que partiu, obviamente, do refrão do Hermeto Pascoal, mas no caso eu nem sabia que era do Hermeto Pascoal, porque eu tinha escutado da Flora Purim primeiro, Open Your Eyes, e depois o do Arthur Moreira, que é o Natural Feelings. E esse disco, Natural Feelings, essa versão foi a que eu realmente peguei para samplear, e depois, no final das contas não é sampleado, né? A gente regravou tudo e tal, mas a ideia inicial foi um loop dali, né? E aí fui escrevendo também, convidei Stephanie, grande, maravilhosa MC Stephanie, que minha ideia também era fazer um duo de MCs mulheres, que na época não tinha muito, né? E eu tinha escutado uma música que tinha me inspirado bastante também a fazer isso, do Lyricist Lounge. Eu escutava mais rap americano do que rap nacional nessa época, né? E aí essa música do Lyricist Lounge aí, que tinham duas mulheres rimando, uma que era Barra Madia, que eu achei que era eu, e a Radiga, que eu falei, nossa, vai ser Stephanie, sabe? Tipo, como dividir, assim. E aí foi assim. A minha inspiração vem sempre de outras pessoas, de outras músicas, do que vem antes.
mas nunca me confundo com a referência. Né? Não tento copiar. Onde está a Stephanie? Onde que ela está? Ela está na área ainda? Stephanie fez muitas coisas. Então, ela é uma das que da minha geração que está super, super, super nativa. Né? Legal. Shows direto, fazendo várias atividades aí, lançando clipe, participando de uns projetão massa. Teve um da Isa que foi fazendo várias pessoas de várias quebradas diferentes, né? Foi alguma marca, não me lembro qual, mas um projeto que a Isa estava liderando, assim, que ela pegou talentos de vários guetos do Brasil. E um deles foi a Stephanie. Então ela tá aí. Tá na área. Total. E o Andei é que você vai sempre no seu show, você tem que tocar, mais que você, nesse tour aí que você está fazendo novo, né? Começando a fazer agora, você vai ter que cantar sempre, né? Andei anda com você sempre. Não. Eu vou fechar agora esse ciclo, né? Dia 24 e 25 de setembro eu vou cantar meio que essas músicas pela última vez por um bom tempo aí. Não faça isso, porque o povo às vezes pede. Às vezes o povo pede, né? Como é que... E se o povo pedir, mas como é que... pedir bastante, vão ter que demonstrar muito e muito carinho aí nos próximos tempos para eu cantar. Tá porque bom. tem aquela coisa, né? Tipo, sei lá, Beyoncé deve ter obrigação de cantar uma música, eu não tenho, mano. Não, mas é sempre, às vezes, se o pessoal pedir, né? Sempre Não, bom, enfim. claro, a gente tem que deixar na manga. Assim. Deixa aí o povo pedir. Mas eu acho super importante agora, para mim, inaugurar uma nova série de trabalhos, sabe? Tipo, projeto. Então, eu vou fazer um EP agora com Quebrante. O show vai ser só dessa parada e alguns é o dilema do artista, que ele tem que lançar os novos trabalhos, tem que começar as novas criações, mas aí o público sempre pede, né, a música antiga. Se pedirem muito, a gente faz, né? Vou deixar umas duas das antigas na manga. No começo você estava radical. Ficar tão entretidos que... Você estava meio radical, agora você já está cedendo. Acho que dá e tal. Até porque você está lançando o vinil, né? Você está lançando o vinil. Na verdade, eu tenho que fazer o que as pessoas, o público quer também, né? Mas, assim, é que eu sinto que as pessoas estão... meu público, pelo menos, é super receptivo a coisa nova, assim, sabe? Legal. Então... Mas também até para justificar, porque você está lançando o vinil do disco também. Então, mas a gente está lançando já esse ano todo. Então, já é um... Já fiz, fazendo essa ideia de comemoração dos 20 anos. Eu estou entendendo. Você quer fazer e depois quer... Você fala, já fiz, agora pronto, eu vou partir para outra. Mas não tem jeito. Enquanto é tempo. Mas outro exemplo do Rock in Rio, que a gente está dando alguns exemplos aqui curiosos, né? Do último Rock in Rio aí, é exatamente isso também. O artista tem que tocar sempre aquela que o público quer e pede, né? Por mais que o cara tenha um repertório novo e tal, de repente tem que cantar aquela, né? Não tem jeito. Mas aí você vai aguardar o público. Se eles pedirem, você pode abrir uma sessão. É isso? Então, estou dando toda essa história, mas precisamos ouvir o AU, que é onomatopeias, e o Andei. Roda! Sim. Cá estou eu na estrada pra voltar, cortando o ar com meu desejo. Eu poderia dançar com um homem que me puxe pela mão e perceba minha mente projetando coisas formidáveis que ainda estão por vir. Que goste de sentir, que realmente sinta o que é ter nos braços uma orgulhosa e incansável lutadora que espera impaciente a hora que ele possa ser homem, simplesmente. Eu poderia deixar meu corpo gritar onomatopeias, porque palavras, meu bem, eu nem sei de onde elas vêm. Deixar meu corpo gritar palavras, baby, eu nem sei. Talvez o tempo e o espaço não abracem todos os meus movimentos. Ainda assim faço questão de mantê-los livres. Eu poderia ser essa dançarina de membros imperfeitos, assim como meu vestido, mas decorei minha
cabeça, com conchas e corais d'água cristalina na qual mergulho constantemente. Meu pai vai perceber, sem garantias. O que eu sei é que todas dançamos muito bem no ritmo de nossas casas. Quando eu voltar, eu não vou mais dizer eu poderia, e sim, eu posso. Eu posso, deixar meu corpo gritar onomatopeias, porque palavras, meu bem, eu nem sei de onde elas vêm. Deixar meu corpo gritar, 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 gritar. Palavras, baby, eu nem sei de onde elas vêm. Depois eu dar um passo, mas e eu que tanto andei que fui pro espaço? Me sinto presa nas amarras do concreto e aço. Parece sem encaixa a vida aos pedaços. Parece coxa de retalho, só que é quebra-cabeça. Então que só me chegue o que eu mereça. Seu tempo não é o tempo do ano e do segundo. Se for amor real e não amor vagabundo, não pode se perder, vai longe, vai fundo. Tira, tira, tira mundo. Hey, hey. Andei, 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 andei. Andei, 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 andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Andei, 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 andei. Andei, 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 andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Andei, andei até me encontrar, me perdi no caminho e tive que voltar, fui sem guia. Na via da emoção, eu fui sem noção, segui o coração sem ver razão, mas não acho que me arrependi. Hoje eu posso te dizer que muito eu aprendi. Há caminhos que é preferível não fugir, é bom passar por eles, depois corrigir e pegar o atalho certo, sair do deserto. Tem dias que falho, mas tem dias que eu acerto, pois sou andarilha que não se ilha andando a mais de milha. E hoje eu sigo a minha trilha. Andei, 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 andei. Andei, 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 andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Andei, 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 andei. Andei, 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 andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Liberdade, emoção, além do meu quarteirão. Sair do lugar comum, além do que é chavão. Além do esperado, de certo e errado. Por amor andei já, tanto chão e mar pra procurar no topo mais alto, nas extremidades dessa cidade, na privacidade de um lar. Eu venho a pé e sempre cheguei onde queria, junto com quem sempre quis, sendo a mesma Maria, com alguma concessão, às vezes a revelia. Achei que procurei no sabor do dia a dia. Andei, 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 andei. Andei, 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 andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Andei, 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 andei. Andei, 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 andar. Andei, andei, andar, andar, andar. Andar, andar, andei, andar, andar, andei. Estamos de volta com a Lourdes da Luz, falando dos trabalhos novos que ela está preparando e também da comemoração dos 20 anos de carreira. Ela está fazendo uma turnê e está lançando o vinil do primeiro disco, Lourdes da Luz, de 2010. E a gente está falando aqui se continua tocando as músicas antigas ou novas. Então, depende do público. Se o público pedir, eventualmente a Lourdes vai abrir uma exceção, né? Eu vou lá pedir, canta aquela, canta Andei, aí você vai ser obrigado a cantar. Não aguento mais cantar, mas vai cantar. Ô, Lourdes, aguenta. Lourdes, fala, porque o disco há 12 anos que você lançou esse disco, né?
Também não. Vamos entender o lado do artista também. Há 12 anos, né? Não dá para ficar tocando sempre a mesma música, tem que tocar os novos trabalhos e tal. Falando em novos trabalhos, você falou de algumas coisas novas que você está lançando, né? Singles e tudo mais. Hoje você tem que fazer assim, lançar em single, porque quando você lançou um álbum completo, quando você começou a carreira, né? Oficialmente, você tinha começado antes, aí você lançava o disco direto, né? Agora vocês lançam em singles. É uma tendência, uma demanda do mercado? Você acha que isso é uma boa? Como é que você vê isso? Na verdade, no meu caso, foi meio que o processo natural do que foi acontecendo. Eu gosto muito da ideia de álbum, né? Então, na verdade, já tenho maturado esse álbum que eu vou lançar agora com Quebrante há um bom tempo. Desde pós o nascimento da minha filha, vamos dizer que tem uns 5 anos aí, que eu tenho vontade de lançar um disco. Aí eu comecei um processo com um produtor e acabou não rolando. Aí, vamos mandar em edital, não sei o que, aí faz uma demo. Aí não rola, e aí vem a pandemia. E aí, enfim, foi um lance de desencontros mesmo, no meu caso, né, agora. Por isso que eu não lancei um álbum, não foi muito por causa da estratégia de singles, né? Mas eu lancei um álbum curto, né, que é um EP, depois em 2017, né, o Bem-vinda, e depois o acústico, que também é um álbum cheio, tem 10 faixas, né? Então eu acho que isso já supriu um pouco da minha vontade, porém um álbum totalmente novo, de composições novas, assim, né? É algo que já faz tempo que eu tô querendo fazer. E os singles vêm meio que para continuar alimentando, né, a galera, e também porque é muito mais fácil de você lançar só uma música, finalizar essa música, e enfim, do que realmente construir um álbum, né? Principalmente na pandemia aí. Mas eu gosto muito do formato de disco. Eu gosto muito de juntar canções que são daquela época para contar uma história inteira, sabe? Só que é desafiador single, porque a música tem que se valer por si só, né? Uma coisa que, assim, tem que ser uma música, vamos de certa forma, acertada, assim, sabe? E aí eu lancei alguns singles, eu me desafiei nessa história. Teve esse Hey Man e Pegasus com Quebrante, que saíram como singles. Teve uma outra música que chama Modo Aleatório, que é quase uma biografia também da minha trajetória no hip-hop. Teve uma que eu acho muito interessante também, que eu lancei com um produtor, que a gente só fez esse single também, que é o Charles Tixier, que chama Despedida, né? E fala um pouco sobre sobre várias coisas que chegam a insultar, que são feitas para insultar a mulher latino-americana em específico, entendeu? A mulher nordestina, a mulher popular, e termos que são usados nessa intenção, e aí a mulher vai lá e subverte aquilo a favor dela e tal. Então é um single que eu também achei muito interessante, e foi isso, fui lançando porque era a forma mais fácil de fazer naquele momento, era o que eu conseguia fazer naquele momento com o que eu tinha na mão, sabe? Mas sou louca para Não é uma questão econômica também, vamos combinar, né? Exato. E o cara vai preparar um disco completo, até ter todas as faixas, do jeito que você quer, né, que você falou, o conceito que você imagina e tal, tem um processo aí que demora. Agora, lançar um single, uma música tá legal, você já, até para mandar, como você fala, o público tá querendo uma coisa nova, você tá lançando, e até perceber a reação, né, das músicas, que isso é bem legal, que hoje, né, você coloca nas plataformas e percebe como o público... Exatamente, você percebe o que esperam mais de você, isso é interessante, você tem métricas agora para analisar, né, para que caminho ir, ainda mais quando você gosta tem várias possibilidades, né, de caminhos a seguir, assim, musicais, é legal saber para onde apontar. E a reação dos fãs, das pessoas que acompanham, falar, gostei disso, aquilo achei meio estranho e tal, é até legal, tá? Você pode, né, vai experimentando. Isso antigamente era impossível, né? Porque o artista era fechado, um processo fechado, o artista fazia
o álbum com 12 faixas mínimo, né? Que era assim, antes tinha o compacto também, os compactos e tal, né? Mas depois de um que período era funcionava um pouco como single, né? os compactos simples, 2 faixas, uma de cada lado, É. e o duplo, 2 faixas de cada lado. Depois o álbum completo. Mas às vezes o artista tinha se lançasse um sucesso num single, já havia uma demanda para lançar o álbum. Aí o cara lançava o álbum meio fechado, sem saber, né, a reação, né, do público em geral. Você podia inventar alguma coisa diferente no disco, enfim, isso, se arriscava mais, né, nesse aspecto. Hoje vocês têm o retorno, né, o feedback do público mais rápido, né, para entender melhor, Sim. até falar para onde vocês vão, né, bem legal. Vamos começar, nós já começamos, continuar no Lourdes da Luz, o primeiro disco, que vai sair em vinil, mas aí vem a pergunta, a gente está falando das coisas novas, por que você resolveu lançar em vinil e como é que foi esse processo aí de lançar, né? Tem o seu selo também, conta aí desse álbum que a gente vai ouvir mais 2 faixas. Então, eu acho que isso já é um sonho que acabou se materializando só agora. E é uma conversa que também já vem de um certo tempo com o Roger, que é do Pindorama. Chama Pindorama Discos, né? É um cara que tem uma pesquisa fenomenal da música brasileira, dos lados B do mundo, né? Das músicas que não foram tão propagadas, mas que são incríveis, né? A gente tem muito isso na história da música, né? A gente tem a história oficial e praticamente uma história paralela. Exato. De tudo que foi lançado e que estava em efervescência ali, enquanto um se destacava, tinham 15 interessantes fazendo também, né? E eu acho que isso acontece até hoje. Verdade. E eu me sinto um pouco essa artista lá do B, né, da história, assim, que vão redescobrir, então que precisa realmente ter tudo documentado aí na melhor mídia possível, que no caso para mim é o vinil. E para muita gente agora está bem óbvio que é também. A gente tem uma questão que é de colecionadores. Então tem muita gente que coleciona vinil também, não necessariamente só para ouvir, mas pelo artigo em si, né? E tem as pessoas que realmente preferem essa mídia. O CD voltou um pouco também, coisa inacreditável, né? Eu mandei todos os meus CDs embora já, não tive o menor apreço pelo cuidado do CD. E depois eu fiquei lembrando assim, nossa, por que você desprezou essa mídia, sendo que você gastou maior grana na época, né? Porque era caro o CD e a gente comprava. E outra coisa que é muito legal do CD é que, como do vinil, tem o encarte, tem a ficha técnica, tem a arte, tem o nananã, tá ligado? Pode não ser tão legal quanto o vinil, claro. Mas enfim, e aí voltou um pouquinho o CD também, me falaram nas lojas de disco. É verdade. Tem uma galera que vai atrás de CD. Mas a parada do vinil, o quão eterno ele é, porque ele é gravado fisicamente, né? Os sulcos do vinil ali. E atualmente a gente juntou os melhores dos dois mundos, uma boa tecnologia para reprodução, né? E para prensagem, junto com esse formato, né? Que é, enfim, algo quase um fetiche, assim, né? Então, eu comecei a comprar vinil porque era a mídia da minha época, na real. Aí foi para o CD, eu continuei comprando vinil porque também tinha a história do hip hop, né? Que se usava. A gente tinha muita ideia de que vai samplear do vinil, não vai samplear do CD do YouTube, quando começou o YouTube, sei lá. Não. Aliás, eu vendi antes de ter streaming também, né? Tem isso. Era realmente CD mesmo que se lançava. 20 anos de carreira, né, Lourdes? Tem que. Aí é o quanto as pessoas têm agora que estão bombando, né? As pessoas têm 20 anos agora. Enfim, mas o vinil tem a coisa da capa, da arte gráfica, eu acho que também é muito importante. Aquela coisa grande, né? Que nem cinema, vinil, para mim, sabe? Faz essa diferença. De eu ver aqui na tela do laptop e ver ou numa Smart TV que seja e ver no cinema. E esse disco meu foi remasterizado, né? E ele tá incrível. Para mim foi realmente para fechar com chave de ouro mesmo, porque primeiro que as pessoas já queriam esse disco em vinil, eu acho que também tem a demanda do público. Então quem me segue tinha essa coisa desse disco já ser considerado um clássico, muito mais do que meu segundo disco, por exemplo.
E aí o Pindorama e Made in Quebrada, os dois juntos, conseguiram a grana para fazer, né, o disco. Aí eu falei, agora melhor que isso não fica. E aí eu comecei uma ideia de um selo, marca, enfim, para as minhas coisas todas aí, e minha ideia é virar uma editora também, enfim, cuidar mais de toda essa parte, que chama Latiina, que em Yorubá significa vem do fogo e tal. E eu tinha feito umas peças, eu falei, tudo que eu for fazer vai sair sob essa marca, como uma ideia de uma marca mesmo, né? Uhum. Então eu fiz esses moletons, que tem a arte do MZK, que é um cara também da história aí da arte de rua, né, de São Paulo. Ele fez meu logo e fez esse leopardo que saiu na capa do Compacto do Quebrante. Então fiz algumas camisetas, alguns moletons, aí as coisas do logo, fiz alguns produtos com logo, que é dele também, e aí veio agora o vinil, e espero que a gente tenha várias outras coisas para trabalhar aí, tanto de serviços como de produtos mesmo. E já vai sair 180, aquela gramatura nova já, o vinil? O meu não é 180. Mas essa nova tecnologia, porque você mandou remasterizar o disco, porque se você explicar para a turma também que o vinil tem que, se você gravou em CD o primeiro trabalho, tem todo um processo de remasterização para sair em vinil, não é isso mesmo? Explica. O meu foi remasterizado por nada mais nada menos que o Arthur Joly, né? Que é um cara que realmente sabe o que está fazendo. E a prensagem é de uma fábrica nova que está aqui no Brasil, que chama Rocinante, que é uma fábrica que vem com tudo de fora também, né? O maquinário. E aí tá impecável, sabe? Tipo, você tem que refazer a arte também, né? No meu caso, a gente nem tinha mais a arte original, então o designer que fez, que é o Ricardo Magrão, que também é um cara que entra aí para a história do design das capas de disco do Brasil, porque ele já fez altas capas, né, de Nação, a Baiana System e essas coisas todas, e então é um cara também relevante assim na arte dele, né? E assim, aí eu escutei o disco depois, a master do Arthur Joly aqui, né? No fone, falei, nossa, insano, 1000 vezes melhor do que o que já foi um dia, que já era bom para a época, ainda mais. Já era um disco que tinha sido muito bem finalizado, assim. E aí, depois eu ouvi o vinil. Aí eu falei, nossa, gente, tá tipo, eu nem fiquei assim... Porque geralmente eu fico, tipo, nem quero ficar escutando essas músicas mais, não sei o que lá. Nossa, ficou lupando na tarde de autógrafos lá, o disco, e ficou gostoso pra caramba de ouvir, sabe? Eu aconselho vocês a terem mesmo. Porque tá muito legal. É porque o problema ainda é o custo, né? O disco ainda é um pouco caro, mas tem que baixar um pouco a fábrica nova aí, precisa fazer um preço mais barato para o público. Já é um pouco mais barato do que o que estava vindo antes, né? Mas realmente o ideal, o vinil agora a gente teria que conseguir chegar a um preço de R$90 aí, isso, e não está sendo possível para ter lucro. Esse é o problema, né? Mas aí quem sabe, né? Com essa nova fábrica aí, eu nem conhecia, que você está citando, legal. Como chama? Como que é? Chama Rocinante. Rocinante, eu ia falar. Rocinante. Então já é legal, porque tinham 2 fábricas, uma no Rio, outra aqui em São Paulo, agora tem mais. Era a Polisson, né? E a Vinil Brasil. Exatamente. Agora tendo mais uma já, e tendo a concorrência, o produto, como todo mundo sabe, exato, é isso que é a questão. Tipo, a Polisson estava extremamente sobrecarregada, não tinha agenda, sabe? A gente até tentou, fez o orçamento por lá, e aí a previsão era demoradíssima. E aí foi nesse meio tempo que foi montando essa outra fábrica e a gente descobriu e tal, que ela ia realmente operar, e ela entregou com uma super antecedência, né? É que agora provavelmente já vão começar as demandas, né? Porque claro. realmente está super em alta, então
Vamos ver o que vai acontecer nesse mercado aí. Não, eu sei, eu acho que a gente está aqui sempre colocando. Quando o artista está lançando o vinil, eu sempre falo, legal, porque não só porque eu gosto de vinil, porque eu acho que também é um produto, né, novo e tal. E que você falou, tem a ficha técnica, tem a qualidade do som e tal, uma remasterização própria para o disco, né? Outro dia eu fui falar com um técnico, ele falou que o grave tem que ser totalmente trabalhado, totalmente diferente do vinil. Totalmente diferente. Tem que trabalhar especificamente. Por isso tem que ter não adianta pegar e transformar em vinil, que não funciona. Tem que ser uma remasterização. A partir do original, né? De preferência, né? Como sempre fazem, né? Preferência é isso. Vamos ouvir mais 3? Vamos fechar aqui 3, o 3 para fechar o Ludes da Luz. Quem está falando do disco está comentando o vinil, para as pessoas ficarem com vontade de ouvir o vinil também. Então vamos de Ziriguidum, Corrente de Água Doce e Saudade. A gente pega essas 3 que fecham, a gente mostra um pouco do disco, né? Fale um pouquinho dessas 3 para a gente ouvir agora. Tá. Ziriguidum é uma música que vem de um beat de um cara chamado Mike Led. Depois, se vocês quiserem aí, também é um cara de Nova York que estava aqui e surgiu na espontaneidade total. O cara virou o beat lá e aí eu já tinha essas rimas, encaixou, deu match, gravou o trompete lá do Rob Mazurek também, que é um super gênio aí, e deu no que deu. É uma música que fala também de uma forma muito leve de relacionamento, flerte e tal. E qual é a outra? Na sequência, Corrente... Nossa, Saudade é pesada. Não, primeiro tem o Corrente de Água Doce, depois Saudade. Ah, sim. Corrente de Água Doce é uma eterna aí, também é uma música que provavelmente vou cantar para sempre, porque ela... Pegar no seu pé, então vamos pegar no seu pé, porque eu estava falando ela não quer mais cantar as músicas. Como? Ela lançou o vinil, ela tem que cantar. Então. Mas, enfim. A participação do Jorge do Peixe, né, nessa música, ela é uma música que eu dedico a todas as filhas de Oxum aí, desse Brasil e além. E tem a Saudade, que fala sobre o fim de um relacionamento, onde a mulher se dedicou muito mais, né, e levou mais a sério, mas ela termina dizendo que amanhã é outro dia, basicamente assim. Para encurtar a conversa, não é isso? Entendi. Então vamos ouvir Ziriguidum, Corrente de Água Doce e Saudade, fechando esse bloco aqui com algumas faixas do disco Lourdes da Luz, que está sendo relançado, né, em vinil pela Pindorama, Made in da Quebrada e o Latina, é isso? Latina. Falei certo, sem querer. Falou, Latina. Então tudo junto. É como colocar um i a mais na palavra latina, latina. Isso aí. Fale. É Made in Quebrada, tá? Made in Quebrada o nome do seu. Eu falei errado, né? Então tá. Não, quase. Made in Quebrada. Então, Made in Quebrada, Pindorama. Vamos nessa. Então, ouvi o Lourdes da Luz, mais 3 faixas do álbum, que agora está sendo relançado em vinil, comemorando os 20 anos de carreira da Lourdes da Luz. Yes, roda. Coloquei o pé na rua e senti que algo mudou. Nesse instante eu vi que a sorte pra mim retornou. Quando olho pro chão, tô falando, e a sua programação continua quente. A libido está solta. Brinque com ela, não deixa ela solta por aí. Vamos lá, pega a sua viseira, mete o bermudão e vamos pra rua saculejar o corpo. É tão incomum. Tudo bem que cê tem só quase 21, mas cê pira no Shimai e também no Mussum. Não tá nem aí, meu sobrenome é comum. Cê tem quase 30 e ainda fumo um. Gosta de doce na praia, curte o MF Doom. E olha dentro do olho e ajusta o zoom. Perfeito o peso, mas cuidado com algum excesso que meu corpo não é de adamantium. Se teu corpo fosse vinho ou rum, nega, pode ter certeza que eu seria bebum. Mais que Matidilo no filme Factotum. Seja o som do jazz, de arte tatum, ou ritmo do rock, do The Who com Cliff Moon. Não me sinto solitário, ela soldado do Platão. Tão pouco enquadrado, enlatado tipo atum. Contigo não tem que se lelo
Mas vai com calma que meu corpo não é de adamante seu ziriguidum encaixa bem com o meu, que é bastante incomum. Nem é só mais mas vai com calma que meu corpo não é de adamante seu ziriguidum nem é só mais seu ziriguidum. Mas vai com calma, 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 calma. Geralmente pego bem quando rasgo um raga. Me dá um minutinho pra pegar um copo d'água. Nada contra hardcore, isso aqui hoje eu quero funk. Funk, yankee, sem pitante. Cê me disse venha, vem, eu te digo que já vou. Foda-se se é gate, se é Slim-Low. Hey yo, que incita meu orgulho latino é você, menino. Então, vai puxar o pino da granada, que é minha alma atormentada, ainda matada por um beijo teu. Pegou no breu e assim como ao seu Valença da manga rosa, eu quero gosto e sumo. Até perdeu o rumo, chapa feito fumo, alto nível de consumo. Pois seu ziriguidum encaixa bem com o meu, que é bastante incomum. Seu ziriguidum encaixa bem com o meu, que é bastante incomum. Nem é só mais mas vai com calma que meu corpo não é de adamante seu ziriguidum encaixa bem com o meu, que é bastante incomum. Nem é só mais mas vai com calma que meu corpo não é de adamante seu ziriguidum nem é só mais seu ziriguidum nem é só mais mas vai com calma aí. Orei,
Tu quer só Saudade, eu tô que é só. saudade da moça mais bonita que já houve na cidade. Tu quer só Saudade, eu tô que é só. saudade da moça mais bonita que já houve na cidade. Sumiu na tortuosidade dessas ruas sem fim, e hoje talvez já nem lembre mais de mim. Tu quer só Saudade, eu tô que é só. saudade do nascimento de uma lava, uma ilha sob lava está lá. A dança cósmica de Shiva, criação, destruição, realidade viva. Ela gostava, meu Deus, do gosto daquela saliva. Se enfeitava, era pra ser sua musa, sua diva. Mudou pro seu mundo, mas nem se sentiu nativa. Vestido branco na cativa, só o que queria pedir é transparência de água O viva. amanhã nunca chega até ser tarde demais. Meu rapaz, vai na paz se for capaz. Mas não esqueça jamais, sempre frente e nunca atrás. É onde deve olhar, porque fuga de Alcatraz tá mais fácil que sumir de si mesmo ou assumir. Na sincera, sim, a falta desse alguém que nem tá aí. Vixe, dói de um jeito que não tá no gibi. Pra superar tem que cair na briga que nem Bruce Lee. No cara a cara contra si mesmo e macho ou fêmea, eu acho. Na hora do despacho é fruta do mesmo cacho. Na verdade, quando encaixo côncavo, convexo, a coisa é grave como baixo. Sexo tem nexo, vai além da vaidade. É tipo tempestade, daí deixa a saudade. Tu quer só Saudade, eu tô que é só. saudade Da moça mais bonita que já houve na cidade. Tu quer só Saudade, eu tô que é só. saudade da moça mais bonita que já houve na cidade. Sumiu na tortuosidade dessas ruas sem fim, e hoje talvez já nem lembre mais de mim. Tu quer só Saudade, eu tô que é só. saudade. Saudade, sensação sem tradução em inglês ou alemão, mas é a definição do meu ser nesse momento. Há tempo sei que são tantas emoções que compõem uma canção. Então aqui estão as minhas no papel, dramático e intenso, tipo um tango do Gardel, bolero de Ravel, quem sabe um samba do Noel. Atesto aqui a falta que me faz seu doce mel. Todos os pontos do céu naquela noite já indicavam que era inseto, mas ela insiste. Dormir junto, acordar junto, maior intimidade que existe, mas nem garante conhecimento profundo do outro e a vida segue adiante. Dançando, nem tem como pedir socorro pro seu bando. Festa ou droga predileta, a solidão chegou, te aguentou, e é direta. Não como os inúmeros diálogos que precedem o fim, nem como desculpa pra explicar que já nem tá mais afim. Aí plano de futuro vira passado. Quando ele bateu o portão nem sentiu muito, pensou, tem muitas. Já pra ela tudo é luta, dormir só, amar só assim. Olhar pra outro ainda doía, mas amanhã é outro dia. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com a Lourdes da Luz. A Lourdes da Luz, para quem não sabe, ela é cantora, compositora, rapper, né? De São Paulo, de Santo André, um pouco de Santo André, um pouco de São Paulo, né? Que ela já contou que família lá, e agora ela está em São Paulo, morando em São Paulo. Faz tempo que você mora em São Paulo, né? Ou você morou em Santo André por um período também? Morei também em Santo André, mas já faz um tempo que eu voltei. Agora voltei para o centro, além de quê, né? Porque eu estava morando lá perto do Taboão, né? Vila Sônia, aquele pedaço lá para o final da Vila Sônia. E aí apareceu essa oportunidade também de comprar aqui no centro e tal. Aí estava muito boa, e eu voltei para o Glicério, que é onde eu já morei um tempo, quando era mais nova, assim. Legal. Agora, Lourdes, os seus temas, sempre a questão feminina, você já falou que ainda existe aquele, não um preconceito, mas ainda uma posição das mulheres que são pioneiras no rap e tal. E na música brasileira, você acha que as mulheres já conseguiram o espaço que merecem? E como é que você vê as questões femininas que você coloca na sua obra também, né? Várias questões. Fale um pouquinho. Eu acho que existe a questão da compositora, a questão
do ponto de vista da mulher falando sobre ela mesma, sobre o homem, sobre a experiência de ser mulher, sobre as opiniões dela sobre esse mundo, sobre, enfim, a composição de letra e música de mulher é algo que a gente tem uma desvantagem histórica, né? Então, se a gente for procurar até determinada época aí da música brasileira, tem poucos nomes comparados, obviamente, ao número de homens, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo compensar nesses últimos 10 anos, talvez, né? Eu falo 10 anos porque eu vejo muitas mudanças a partir daí, no sentido da ideia de cantautora, né? Então, claro que a gente ainda quer muito ouvir intérpretes, porque é muito interessante também esse trabalho, né, de intérprete, e é onde vem as grandes vozes que a gente conhece e que forjaram a música brasileira aí. E assim, todo mundo quer ouvir uma bela voz de mulher cantando, às vezes potente ou mais, enfim, todas as variedades e nuances que a gente tem de vozes no Brasil, né? Das grandes representantes da música brasileira até então. Mas a parte de escrita de letra que, óbvio, não tem como não trazer a experiência desse corpo feminino, né? Desse corpo que nasce como mulher nesse mundo, entendido como mulher, né? Porque a gente também está passando por uma revolução de gênero muito grande, né? Outras narrativas nunca antes escutadas estão vindo à tona, né? Que é a ideia de pessoas agênero, né? Que não se identificam nem com uma coisa nem com outra, de pessoas que nasceram de um jeito e mudaram para outro gênero, né? Transitaram, né? Para outro gênero. Então isso também é muito novo. Mas pensando na ideia de mulher, de certa forma também ainda carecia muito de vozes reconhecidas dessa ideia de cantautorar aí, de escrever suas próprias letras. Isso, de certa forma, é recente na história, com raras exceções antes, né? Eram algumas, poucas, mas... e aí passa-se a ser algo, tipo, normal, né? Então, isso é uma revolução... Eu falo revolução, mas de certa forma Não, mas sim, é uma mudança de paradigma, é uma revolução, claro. Sim, sim. E aí eu acho que nunca antes na história desse país foram tão bem representadas, assim, tipo, em variedade, né? De vozes, né? Em variedades de experiências do que é ser mulher. Então, eu fico bem animada, assim. E acho que realmente dos 10 anos para cá, ai, meu Deus, que delícia. Mas eu vou me exibir mesmo, meu filho me está sendo chato. Pronto. Aí... Nós estamos na hora do rango, fica tranquilo, não tem problema. Mas eu acho isso, sim, eu acho que aí a gente chegamos em um ponto bem interessante, sim. Legal. E eu acho que a ideia da pressão para se ter mulheres em festivais, né? E ter programas com apresentadoras mulheres, o debate de mulheres, tudo isso que na verdade tem a ver com feminismo, né? Mais aplicado para a cultura e tal, não só da militância, né, política, que também é extremamente importante, mas foi o que ajudou bastante a mudar isso, né? E, por exemplo, como é que você tem 2 filhos, né? Um com o Roger, né, que tem 16 anos, e a Pérola, que até apareceu aqui rapidinho, indo para a escola, aqui com 6 anos. Como é que, por exemplo, é um menino e uma menina, né? Como é que você lida também, a mãe, né? Porque a gente está falando isso na música, né? Como você se expressa musicalmente, mas no lidar aí do dia a dia, um menino e uma menina, as situações, né? Como é que você lida com isso também em casa, né? Porque a partir daí é a sua experiência que vai se transformar em música também, obviamente, né? Tudo que acontece com você. Maternidade não é brincadeira, não. É uma coisa que te toma quase que por completo, que muitas vezes você tem que realmente
se preocupar em não se perder de você mesmo, assim, no sentido de conseguir se priorizar em alguns momentos, sabe? Porque te absorve completamente. E até mesmo assim, meu filho já me ajuda em milhões de coisas. Mesmo assim, eu tenho que me preocupar com várias questões básicas, porque ele ainda só tem 16 anos, né? E então, ou seja, o ser humano demora para ter sua independência, né? E se você não fizer a coisa bem, a preocupação maior, eu acho que de toda manhã, se eles vão conseguir de fato se virar nessa selva aqui, entendeu? Nessa selva capitalista, enfim, porque isso não é fácil não. E enfim, mas em termos de papel de gênero, a gente tenta mostrar, viver. Eu sei que a igualdade é um mito, né? Mas tenta pelo menos equilibrar. Não existia a coisa do que é de homem e do que é de mulher definido. E eu vejo a Pérola, por exemplo, é muito engraçada, porque uma hora ela tá como um personagem masculino de anime e você só pode chamar ela por esse nome. E tem horas que ela é a pequena sereia, sei lá quem, sabe? Tipo uma coisa totalmente Disney, cor-de-rosa, assim. Então, eu deixo ela, entendeu? Você não sabe que... Deixa ela à vontade. Sabe? Quero que ela fala que ela gostaria de ser menino, mas aí eu não sei se é alguma coisa que aconteceu, sabe? Tipo, aí a gente vai tentando descobrir, assim, o que acontece. Mas, então, o Roger faz serviços de casa um pouco, do mesmo jeito que a Pérola vai fazer um pouco. E não vou fazer mais do que isso, porque eu sou frouxa mesmo. Eu sou muito mamãezinha. Tipo, ai, deixa que eu faço, vai, mais rápido. Aí é complicado, né? Vamos ouvir, então, agora mais duas canções do álbum de 2014, é isso? 2014? Gana pelo Gangue, é isso? Pelo Bang. Gana pelo Bang, isso. Gana pelo Bang. Beijinho e Ping Pong. Né? Ping Pong, inclusive, tem um clipe também, né? E a gente, quando tem clipe, é que a gente põe também. Pelo YouTube, o pessoal acompanha o clipe. Fala um pouquinho, então, de Beijinho e Ping Pong, que a gente vai ouvir agora. Ping Pong tem o clipe que é de trechos da turnê da Natura. Isso. Então, foi um projeto de circulação. Então, tem trechinhos do rolê todo, sabe? Aquela coisa bem clipe de viagem, assim. E Ping Pong é muito interessante porque já era essa minha vontade de mesclar com os ritmos periféricos da atualidade de 2014, né? Ele começou a ser feito em 2013. Também traz um certo pioneirismo nesse sentido de tentar juntar rap com funk, trap com funk, com rasteirinha, com essas coisas que estavam rolando. Só que aí minha ideia era querer escrever letras que não fossem exatamente pop, né? Embora ele tenha flerte um pouco com isso, tanto que Ping Pong é super simples, o refrão e tal. Mas é gíria, enfim, não sei o quanto. Mas já era uma intenção de fazer um beatzão, né? Coisa mais de paredão, coisa mais de sound system, que desse para tocar o subgrave pesando e tal. Então essa é a ideia do Gana pelo Bang, assim. E aí Ping Pong também fala sobre esse tete-a-tete, sobre a troca olho no olho, meio que questionando um pouco desse ambiente virtual, sabe? Sim. Tipo, você não me conhece por uma fotinho, não tem, né? Enfim, o quão frio se dava esse relacionamento só nas redes sociais e que eu precisava do contato físico com as pessoas, seja com o público, enfim, seja trocar ideia com os músicos, ver show, enfim. É sobre isso, na verdade, Ping Pong. E beijinho que a gente falou. Beijinho, cara. Tipo, música de chaveco. Não tem muito música de chaveco. Bela definição, essa eu gostei. Então vamos na sequência ouvir agora do Gana pelo Bang, de 2014. Foi o segundo álbum seu, né? De trabalho, né? O Beijinho, música de chaveco, e o Ping Pong, que tem também um clipe para a gente acompanhar pelo YouTube. Roda!
deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Chega junto nesse tete-a-tete, que esse nosso é um caso à parte. Tô toda à vontade, tô morrendo de vontade. Curiosidade em saber o que cê tem, o que cê traz pra mim, o que eu quero. Sabe que eu te quero bem. Raramente a gente entra em algum embate. A coisa é louca e além de tudo as ideias batem. O bicho pega então tô passando late. Rosa enquanto eu passo mal. O olhar da gente brilha mais que qualquer quilate. Tiver deleite, mas em ação me leva ao limite. Admite, não evitei psicite. Vem cuidar do que cê tem. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Queima por dentro quando fala que me quer, que me quer, que me quer. Que isso é que a mulher vai fazer tudinho que eu quiser. Vai me dar prazer pra eu nunca esquecer. E quando ouço a campainha é fenomenal. Eu tô ligada, a companhia é fenomenal. Já tô sabendo que a noite não vai ter final. Chega logo, se não chega quase morro. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar. Não vou Realidade paralela, sem mágoa, sequela, sangue. Pela justiça, tipo as mina do Gulab Gang. Tô ligado que é swag, sei mais o que é swing. Sambando até num reggae é quando a dor se extingue. Nacional igual aos que te fazem beijar o tatame. Pra sempre nessa vida, só fazendo que se ame. Aqui é sem vexame, se preciso sem massagem. Tenho de tudo um pouco aqui na minha bagagem. Age, bebê, age, traga seu estilingue. Me arrepia de verdade quando linha eu grau sim. É a zica, é o enxame equilibrando o yang. A nossa energia tem efeito bumerangue. Vem comigo nesse ponto Jacaranga. Meu rap é real, numa de sanga. Manga, e só vou te ouvir se for sem lenga. Lenga, em tunga feito
bang, bang. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Deixem tocar a música. Música é o enxame. A nossa energia tem efeito bumerangue. E vem comigo nesse tum-tum, jacatunga. Meu rap é real, não é de songa, monga. E só vou te ouvir se for sem lenga. Lenga, empunga feito zumbi. Ganga, zumba, beat bate pesado, pique yoga. Bang, no bang, no banguei, é sem bang. Bang, aqui é na bolinha, fio é ping. Pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping. Pong, aqui é na bolinha, fio é ping. Pong, aqui é na bolinha, fio é ping. Pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping. Pong, aqui é na bolinha, fio é ping. Pong, aqui é na bolinha, fio é ping. Pong, ping, pong, ping, pong. Deixem tocar a música. Estamos de volta com a Lourdes da Luz, cantora, compositora, rapper aqui de São Paulo, fazendo 20 anos de carreira, né? A gente está comemorando aqui, passeando pelos álbuns da Lourdes, né? E falando um pouquinho desses 20 anos de carreira e a novidade que ela está em turnê e também está lançando o vinil do primeiro álbum, o primeiro histórico álbum, Lourdes da Luz, de 2010, que com um som diferente, né, do disco, que em vinil é outra pegada, né? Para quem gosta sabe do que eu estou falando. E a gente segue aqui falando, ô Lourdes, você trabalha bem essas redes sociais porque vocês têm essa facilidade, né? Estou falando da geração de vocês, né? Trabalhar. A minha não. Mas a sua não? Você não? Você não. Pessoalmente? Eu sou pré-redes sociais. Ah, você é pré, desculpa. Pré-redes eu já estava te sociais. identificando como, né? Porque tem 20 anos, eu não me toquei. Eu Mas tento, você... gente, eu juro por Deus, que eu vou tentando, né? Mas, por exemplo, eu não consegui chegar no TikTok ainda. Várias pessoas mais velhas que eu conseguiram, mas eu acho que elas têm equipe, entendeu? Equipe de marketing, porque mano, para nós é difícil. Convenhamos. E por que é difícil? E essa demanda é uma necessidade? Eu sou uma pessoa analógica, mano. Eu não sou uma pessoa digital, entendeu? Eu gosto da facilidade da tecnologia, como todos nós, né? Eu amo a facilidade que a tecnologia me proporciona, principalmente na parte de áudio, né? De produção e tal, de comunicação também. Eu acho plataformas muito boas, apesar de não serem livres, como parece. As pessoas também colocam uma coisa... Hoje em dia você pode fazer sua música e viralizar. Não é assim, sabe? Tipo, vamos parar também com isso, porque se você for fazer de fato o que é necessário fazer, você vai precisar de muito mais dinheiro do que as pessoas imaginam e você vai precisar de muito mais tempo de dedicação do que é dito, que é vídeos editados, acompanhar trends, né? Não é assim, sabe? Tipo, copies bem feitos, né? Que é o texto. Então, geralmente... Só que, assim, é possível você também, né, se conectar com as pessoas através de alguma coisa que elas se identifiquem. Então, às vezes, tem pessoas que realmente conseguem, com muito pouco, só com o seu telefone,
tá tão em sintonia com o seu tempo que elas comunicam com a massa, né? E realmente parece que essa parada do TikTok e o Reels, né, agora, vem para isso, para você ampliar. Só que é dentro de uma linguagem pré-estabelecida, certo? Não adianta só eu fazer um Reels aqui falando, galera, meu show, blá, blá, blá. Não é só sobre isso, é sobre como o diálogo está rolando, é a música que está em alta, ou é a dança que está em alta, ou é o áudio que você vai simular lá para, né, que está em alta. Eu não consigo acompanhar isso, sabe? Tipo, não tem condições, ou é uma coisa ou é outra. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso porque você se comunica de fato diretamente com a sua base de fãs. Você consegue perguntar para eles sim, o que eles querem, você consegue divulgar seu som, você consegue... Então, tem tudo isso aí. Mas, assim, eu não uso no full, sabe? Eu falo, a ferramenta está aqui, né? Tem aquele extremo de você usar ela muito bem usada. Você não domina plenamente as ferramentas aí de mídias sociais. Esse aqui é o detalhe. Agora, tem um negócio do streaming, né? Esses discos todos desses 20 anos de carreira, seus discos estão todos nas plataformas de streaming, estão colocados lá. Só que a remuneração, né, é uma coisa muito injusta que a gente discute aqui todo programa, com todo mundo. Como é que você vê isso aí, a remuneração? Se depender de receber dinheiro das plataformas de streaming, o artista hoje não tem muito recurso, né? Como é que você... realmente estourar muito a música e começa a ficar mais interessante, né? Então, eu acho que assim, a remuneração precisaria ser um pouco melhor, a distribuição, esse pró-rata aí das plataformas tinha que ser um pouco mais democrático, talvez, né? E a entrega também das músicas, a possibilidade de playlists podia ser um pouco maior também. Mas, de qualquer maneira, já é muito melhor do que foi há algum tempo, né? Eu acho. Tipo, muito mais selos independentes conseguindo coisas dentro das plataformas, diálogos, né? E, enfim, não sei, eu não sei muito o que dizer, assim, mas por exemplo, eu acredito nessa história, por exemplo, que seria possível um valorzinho maior dos centavos sem lá. dúvida. É super injusto. Isso aí já é 0,006 centavos. É coisa muito pequena mesmo. Todo mundo já reclamou aqui, estão aguardando a possibilidade de ter uma opção, mas isso está muito difícil também. Tem algumas plataformas que estão pagando melhor, Bandcamp, por exemplo, que eu ouvi falar, parece que paga um pouquinho melhor. Aí não chega tanto nas pessoas do Bandcamp, né? Mas para quem é fã mesmo de música. Aí está uma outra questão também, né, para ser discutida. Agora, nas redes sociais, você participa também? Você escreve, discute com os fãs? Eu, sim, eu que faço todos os meus textos, respondo todas as pessoas, tudo eu. Eu estou perguntando porque eu queria saber se você entra em divididas, por exemplo, questões políticas. Você fala uma coisa e mas não acho isso, cara, então você entra nesse tipo de discussão ou não? Já entrei mais, principalmente quando eu usava mais o Facebook, quando eu via coisas que... Eu acho que no começo eu não administrava muito bem meu tempo, assim, nesse sentido, porque eu vi uma coisa que eu achava absurda, seja sobre o mercado musical, sobre política, e aí eu já ia lá, não, mas já discuti com a Edmota no Facebook sobre a narração zumbi, o Mano Brown, sabe, essas coisas, tipo, sobre... Mas hoje em dia eu não você discutiu com ele? Eu não sabia. Rolou? Ele postava, né, essas questões polêmicas dele e tal, tipo, e aí eu ia lá dar minha opinião e tal. Um monte de gente vai, pessoas gostam, pessoas que estão contra, pessoas que são a favor, aquele furdúncio, né, de opiniões polêmicas. E eu tô de saco cheio de opiniões polêmicas. O que eu quero é a realidade do meu país se transformando e melhorando, sabe? E então, assim, eu me posiciono sobre a maioria dos temas que são relevantes para mim. Mas eu não sou a pessoa que acompanha também, aquela pessoa que está sempre postando notícias, sabe? Eu não acompanho as notícias da atualidade
e me sinto na obrigação de me posicionar em todas elas, porque não é meu papel, sabe? Tipo, eu acho que, assim, eu entendo sobre política porque eu tenho uma formação que eu tenho valores muito bem definidos, assim, eu sei de que lado eu estou em cada discussão, sabe? Mas eu não tenho também essa formação de sociologia, entendeu? De geopolítica profunda, a ponto de sair me posicionando. Então, eu acho que as pessoas estão muito afoitas, né, em posicionamentos. Agora, tem questões que, para mim, são óbvias, né? Como, tipo, a questão de policial, de violência, de raça, né? E a questão da violência policial contra o povo pobre, preto. Isso, para mim, é uma coisa que me desestrutura. A violência contra a mulher também, né? O avanço do feminicídio. E mais que isso, a exploração do feminicídio pelos meios de comunicação como se eles estivessem realmente sendo contra, mas na verdade é o contrário, eles estão explorando aquelas histórias como se elas não fossem até fictícias, sabe? Uma coisa muito doida que me passa, assim. Então, assim, eu procuro, e obviamente em meus candidatos, né? Eu sempre deixo claro também quem eu vou votar, em todos os cargos e tal. Só que eu vivo num ambiente que, de certa forma, é protegido. Poucas pessoas vieram me questionar sobre isso. Eu não tenho amizades com pessoas bolsonaristas, por exemplo, né? Assim, então, para mim é bem fácil me posicionar, assim, porque meu público já é formado, entendeu? Já tem a cabeça mais feita, assim. É difícil alguém vir me questionar, sabe? Muito pelo contrário. São pessoas que estão meio que acham as mesmas coisas que eu, sabe? Perfeito. Vamos ouvir mais uma do disco, do single de 2017, o A Crux, é isso? Fale um pouquinho dessa música aí para a gente ouvir agora. A Cruz começa de uma ideia do nome dessa estrela, né? Que é a estrela que representa a Crux, né? Que representa São Paulo na bandeira do Brasil. E aí eu começo a refletir sobre São Paulo como mulher. São Paulo, a cidade, né? A São Paulo. E as repressões que acontecem aqui, fazendo analogias com as repressões que acontecem no pensar e no movimento das mulheres. Então, é bem poética essa música, no sentido de que ela inteira é esse diálogo aí, essa analogia do meu corpo com o corpo da cidade, vamos dizer assim, né? E ela vem como um single desse projeto que foi o acústico, que a gente refez várias músicas e outras parcerias que eu não tinha gravado da minha voz, blá, 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 com versões de percussão, violão, batera e baixo e tal. E cavaco, e só elementos assim, né? Vamos ouvir, então, A Crux. Roda! Crucificada pelo sistema, minha ressurreição, seu maior problema. Me nego 3 vezes hoje quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Talvez não atenda, não sou seu esquema. Minha ressurreição, seu maior problema. Me nego 3 vezes hoje quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Seria aqui o calvário da estrela. O brilho tá lá, já nasceu com ela. Olha pro escuro e poderá vê-la. Já explodiu, mas ainda cintila. Nem amarela, azul da tela de plasma. Roubaram sua alma, comeu na mão, teve na palma. Prego na trama do seu destino. Um se emociona, 2 se apaixona. Quem que te ama, geral te quer. Sem decifrar, só devorar, não te sentir. Demônio e mulher, cava com colher. Fuga da prisão, fora do seu domínio. Meu tesão, meu raciocínio, conhece esse chão. E sigo pulando os crânios desse lugar, seu local. A dor, abaixo do Equador, não tem que ser igual a quem sempre usurpou. É só topor o topo, não vem pagar de gestor. Não me dou, não topo com o extermínio do meu próprio corpo. Lanço pro alto meu foco, tiro esse peso e voo a olhos
precisa de quem me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Talvez não atenda, não sou seu esquema. Minha ressurreição, seu maior problema. Me lembra 3 vezes de quem me amar. Talvez não atenda seu telefonema. O negócio tem que ser maiúscula, máscula. Minha arte não é fixa ou frila. Próxima promessa nem rolou fura fila. Minha mácula ainda mancha o asfalto e é fato. Embaixo do asfalto tem terra. E entre a terra meu rio fluiu. Entrou no cio das ideias mais quentes. Mesmo soterrada nascente. O tráfego e processo andando assim lentamente. Sempre fui pra frente, cria da boca. Minha voz ecoa rouca. Meu canteiro de obra nunca acaba. Tem poeira de sobra, de sombra. Cabra, se eu digo que sou gênia, dizem blasfêmia. A fome da fêmea de milha, de milhas. Não é daqui ali, sem Ritalina sou mais Rita Lee. O fruto é sabor tutti-frutti. Eu já parti pra dentro de mim. Nasci no coração e virei imensidão sem fim. Tira esse peso e vou. A olhos luz eu vejo. No fim do túnel, luz. É com X e me inclui. Classificada pelo sistema. Minha ressurreição, seu maior problema. Me nego 3 vezes de quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Talvez não atenda, não sou seu esquema. Minha ressurreição, seu maior problema. Me nego 3 vezes de quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Provavelmente não vou atender. Estamos de volta na reta final com a Lourdes da Luz, cantora, compositora, rapper aqui de São Paulo, falando do disco dela, que ela está lançando em vinil, o primeiro disco, Lourdes da Luz, de 2010, que ela está lançando, e falando também dos novos projetos. Então, a gente vai ouvir no final aqui do programa Pegasus e Hey Man também, dos 2 últimos singles aí lançados, e os novos projetos da Lourdes da Luz. Então, agora é a hora de você dar o serviço, Lourdes, falar como as pessoas podem entrar em contato com você, como é que elas podem comprar o vinil, e tem também a questão dos merchans aí também, fala tudo aí, é hora do serviço. Então, eu faço sempre umas coleções mais limitadas. Essa aqui, por exemplo, já foi, mas talvez eu faça uma nova leva. Essa né? aqui, para quem está ouvindo no rádio, ninguém entendeu nada. Para quem não viu. Não, esse aqui é o moletom que eu estou vestindo, né? Que eu apresentei como a primeira peça dessa história, que é a Latina, que é uma marca, um selo e será uma editora. Enfim, e aí é só nos arrobas mesmo, é muito simples. Arroba Lourdes da Luz, LURDEZDALUZ, ou seja, Lourdes da Luz, não Lourdes com O, e Lourdes com Z, no caso. Então é tudo, Lourdes da Luz. Lourdes com Z da Luz, tudo junto. Exatamente, tudo junto. E Instagram, Facebook, é simples assim. E aí é só mandar um inbox que eu envio aí o vinil. E se por acaso os meus tiverem acabado, eu indico aonde você pode comprar online também. Perfeitamente. Os trabalhos todos estão nas plataformas de streaming, né? Como a gente já discutiu aqui, tá tudo lá. Pode colocar esse mesmo nome no Spotify, na Apple, Deezer, Tidal, você vai achar também os sons. Perfeitamente. Antes da gente ouvir Pegasus e Hey Man, os últimos trabalhos que você vai apresentar para nós aqui, da tua carreira, desses 20 anos de carreira, é o momento do recado. Então, eu queria que você desse o seu recado aí, como é que você está vendo essa cena política brasileira hoje? Você está otimista, pessimista, está realista, preocupada? Como é que você está nesse momento? Eu continuo preocupada por conta da violência desse governo eu diria de extrema-direita, mas eu acho que eles não chegam nem a elocubrar de fato como uma extrema-direita, assim, não chegam nem a esse ponto. É um fascismo deteriorado, eu não sei exatamente o que é,
esse rolê que a gente está vivendo hoje, mas, de qualquer forma, é totalmente irresponsável e desrespeita ao básico do básico da democracia, independente de ser de esquerda ou ser de direita, né? Acho que a gente agora tem muito trabalho a fazer no sentido da reconstrução desse país, né? Não só a economia, que está destruída também, né? Nossa moeda não vale mais nada. Qualquer pessoa está sentindo isso atualmente, né? Na hora de comprar o básico para sua casa. Porém, não acho que vai ser da noite para o dia, né? Eu estou muito otimista em relação à ideia de que provavelmente o Lula vai voltar a ser presidente do Brasil, mas existe toda uma bancada conservadora, né? E que são as mesmas pessoas que impedem o crescimento desse país há tanto tempo, né? Estão ali dando essa segurada, né, no desenvolvimento real do Brasil, porque não tem como o Brasil não ter uma política social, né? Porque a gente vem o período de escravidão e a desigualdade nesse país, né? É algo que vem perpetuando há muitas gerações. Então, quando a coisa estava começando a se equilibrar, para de repente a gente poder partir para outros assuntos, o negócio desandou de vez, né? Que foi com esse último governo. E junto à pandemia. Então, a gente está num cenário muito complexo mesmo de recuperação. Porém, temos tudo para conseguir, né? Para conseguir seguir adiante. Então, eu acho que além da gente olhar para esse voto do presidente, a gente tem que olhar para todos os outros, né, cargos políticos e ter essa preocupação, né, de fazer sentido, de ter uma Bem unidade. colocado, que temos aí o Senado, deputado estadual, deputado federal e governador, né? Então, você tem que ficar atento também, né? Além do governador e presidente, Senado e deputados federais e estaduais, muito importante, que você colocou muito bem. É isso aí. Super importante, porque quanto mais pessoas alinhadas, né, com essa política que a gente, provavelmente, a maioria do povo brasileiro provavelmente vai escolher agora, por isso que eu disse otimista, né? A gente não pode cantar vitória antes do tempo, mesmo porque existem algumas reviravoltas, a gente vive num cenário de insegurança em termos de democracia muito grande, né? Pessoas falando que vão ganhar nem que seja na bala, né? Então, esse o momento que a gente vive, assim, tipo, um banditismo cabuloso, assim, nunca antes visto nessa história desse país. Isso mesmo. Vamos ouvir, então, no final, para encerrar assim com chave de ouro, Pegasus e Rayman. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir, fechando aqui o nosso papo, Lourdes. Legal. Então, agradeço a todo mundo que ficou aí, né, ou que ouviu, que enfim, deu esse crédito aí, né, deu um pouquinho do seu tempo e atenção. E, bom, essas duas músicas, elas são as últimas, aí são lançadas na pandemia, no compacto junto com Quebrante. Então, é Quebrante e Lourdes da Luz, né? Quebrante Coletivo e Lourdes da Luz, eles que me convidaram para fazer. Eles têm uma pegada bem mais ligada à música jamaicana, né? Então, uns sons que também foram muito bem finalizados por um cara que chama Vitor Rice, que é um grande... Já entrevistei a figuraça aqui, grande figura. E super, enfim, super musical e super ligado realmente nessa parada da música jamaicana. Então, é isso. Eu achei o resultado muito maravilhoso, tanto que a gente vai seguir fazendo o som junto e eles vão estar me acompanhando agora, no dia 24 e 25 de setembro, no Sesc 24 de maio. Então, o que eu quero deixar aqui é esse convite, né? O convite para vocês chegarem junto. Para mim vai ser muito importante esse show. Eu vou receber a Karina Burr, que é outra gênia aí da música brasileira, da literatura, atriz, monstra, enfim, eu nem sei o que dizer, sabe? Estou muito lisonjeada mesmo. E é isso. Eu, Karina Burr, Quebrante como banda,
dando esse passadão aí nos 20 anos, mas mais especificamente nos últimos 12 anos. Beleza. Então vamos ouvir Pegasus e Hey Man. Quer falar um pouquinho dessas duas canções? Rapidinho, antes de a gente ouvir, final? Hey Man é aquela carta aberta ao patriarcado, entendeu? E a ideia de colonização, do pensamento, né, imposta aqui no nosso país, para a gente meio que desvalorizar o que a gente tem de melhor, numa intenção aí, exatamente da gente desvalorizar o que a gente tem de melhor. E Pegasus é uma música romântica, eu fiz pensando num sound system do Maranhão, sabe? Aquela coisa de dançar junto, com o pé na areia, e é isso, é uma homenagem também a todas as mulheres aí, as deusas do dia a dia. Legal, então, Lourdes, muito obrigado pela participação aqui, falar um pouquinho do seu trabalho. A gente vai terminar agora com Pegasus e Hey Man. E aí, desejando saúde para você e o show que você já convidar todo mundo, já convidamos. A gente vai fazer ainda uma chamadinha aqui na rádio do show, né? Importante lembrar para todo mundo. E saúde para você, para a família aí, né? Para as duas crianças aí que você está cuidando, né? É Roger, né? Roger tem 16, é isso? Roger e a Pérola que apareceu aqui, deu o ar da graça aqui antes de ir para a escola, não foi isso? Pois então tá, um beijão para você, saúde, Lourdes. Até mais, até a próxima. Valeu. Tchau, querida. Até. Tchau. Coletivo, bota pra quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. A vida é assim, cheia de altos e baixos, de perdidos e achados. Nesse baile nasce um Pegasus, logo de mão os meus complexos. Pelos seus beijos mágicos, pelo seu gosto ainda mais doce que alcaços. Tu és a própria fonte de hipocrene, és creme de la creme. Quando teu corpo treme, 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 deme mais. Pode ir na frente que eu vou atrás. Só sou eu mesma quando eu danço no escuro, quando me escoro no muro e te trago pra perto de mim. Só sou eu mesma quando eu danço no escuro, te abraço, te seguro e te puxo pra mais perto de mim. Bem perto de mim, pra mais perto de mim, pra bem perto de mim. Vem cá.
de que as coisas vão bem. Não nasci e cresci pra ninguém botar defeito. O plano é perfeito. Quem ouve essa filha do caos, quem entende minha terra natal, quem vai ler todas minhas críticas escritas na carta ao capital. Voltando ao ponto inicial, que construí mais cedo do que meu. Quero essa terra mais que seu céu. Lá em casa era sempre foi matriarcal. Lá em casa era sempre foi matriarcal. Lá em casa era sempre foi matriarcal. Sabe que eu sou espinha dorsal, sabe da dor que te gerou. Melhor não contar sempre com meu amor. Melhor começar a contar até 10. Não vão se os dedos nem os anéis. Hey man, pode deixar a luz acesa. Hey man, sou só a única certeza de que as coisas vão bem. Não nasci e cresci pra ninguém botar defeito. O plano é perfeito. Como renascer das cinzas, se sou só uma humana, mesma poeira que das brisas, memórias dos campos de cana. Hoje você me serve quisa, me entende, vaca profana.